Capítulo 16. O nó. O sono de Bella era tão profundo que fiquei agoniado, pelo que naquele momento me parecia um bom tempo, desde que sentira seu cheiro pela primeira vez. Eu não conseguia mais impedir meu estado de espírito de ir de um extremo ao outro a cada minuto do dia. Aquela noite estava pior do que o normal. O fardo do perigo iminente provocou um pico de estresse mental como nenhum outro que eu enfrentara em 100 anos. E Bella dormia, o corpo relaxado, a testa lisa, um leve sorriso, a respiração suave, como a constância de um metrônomo. Em todas as minhas noites com ela, Bella nunca estivera tão em paz. O que isso significava? Eu só conseguia pensar que isso significava que ela não compreendia. Apesar de todos os avisos que eu lhe dera, ela ainda não acreditava na verdade. Confiava demais em mim. Estava errado em fazer isso. Ela não se mexeu quando o pai espiou dentro do quarto. Ainda era cedo, o sol não havia nascido. Fiquei onde estava, certo de que não seria visto em meu canto escuro. Os pensamentos de seu pai estavam envoltos em arrependimento e culpa. Nada muito sério, pensei. Era apenas por saber que ia deixá-la sozinha de novo. Por um momento, ele vacilou, mas seu senso de dever, seus planos, companheiros, as caronas que havia prometido, o fez ir embora. Esse era meu melhor palpite. Charlie fez bastante barulho ao pegar suas coisas de pescaria no armário debaixo da escada. Bella não reagiu à algazarra. Suas pálpebras nem sequer tremeram. Depois que Charlie saiu, foi minha vez de ir embora. Eu relutava em deixar a serenidade do quarto dela. Apesar de tudo, seu sono tranquilo tinha acalmado meu espírito. Expirei aquele ar de fogo pela última vez, prendendo-o dentro do peito, embalando a dor até que pudesse ser reabastecido. O tumulto recomeçou assim que ela acordou. A calma que encontrara em seus sonhos desapareceu à luz do dia. O som de seus passos era apressado, e algumas vezes ela abria as cortinas à minha procura, ao que parecia. Isso me deixou impaciente para estar com ela de novo, mas tínhamos combinado um horário e eu não queria interromper seus preparativos. Os meus já estavam concluídos, mas pareciam incompletos. Seria possível estar realmente pronto para um dia como aquele? Eu gostaria de sentir a alegria do nosso encontro, um dia inteiro ao seu lado, respostas para todas as perguntas que eu fizesse, seu calor próximo de mim. Ao mesmo tempo, queria ser capaz de dar as costas para a casa dela naquele exato momento e fugir na direção contrária. Queria ser forte o suficiente para correr até o outro lado do mundo e ficar lá, nunca mais a colocando em perigo. Mas lembrei-me da visão de Alice do rosto sombrio e arrastado de Bella, e soube que eu jamais seria tão forte. Acabei caindo em um humor amargo quando chegou a hora de sair das sombras da árvore e atravessar o gramado da frente da casa de Bella. Tentei apagar os indícios do meu estado de espírito do rosto, mas não conseguia me lembrar de como moldar meus músculos da maneira certa. Bati baixinho à porta, sabendo que ela estava ouvindo. Depois, escutei seus pés tropeçarem nos últimos degraus da escada. Bella correu até a entrada e se atrapalhou com o ferrolho por bastante tempo, até que finalmente abriu a porta com tanta força que ela bateu na parede com um estrondo. Bella me encarou e de repente ficou imóvel. A paz da noite anterior evidente em seu sorriso. Meu humor também ficou mais leve. Respirei fundo, substituindo a velha queimação por uma dor renovada. Mas a dor não se comparava à alegria de estar com ela. Uma curiosidade errante me fez examinar suas roupas. Que peças ela havia escolhido, no fim das contas? Lembrei-me do conjunto na mesma hora e me dei conta de que o suéter havia sido deixado em posição mais proeminente, estendido sobre o computador obsoleto, com uma camisa branca por baixo e a calça jeans ao lado. O suéter bege, a gola branca, a calça jeans de um azul não muito escuro. Eu não precisava olhar para baixo para confirmar que os tons e estilos eram quase idênticos. Ri, algo em comum outra vez. Bom dia. Qual é o problema? Perguntou ela. Havia 1000 respostas para essa pergunta e fiquei perplexo por um instante. Mas então ela olhou para si mesma e deduzi que estava procurando o motivo da minha risada. Estamos combinando, expliquei. Ri mais uma vez enquanto ela percebia a coincidência, examinando minhas roupas e depois as próprias com um olhar surpreso. De repente, a surpresa se transformou em uma careta. Por quê? Eu não imaginava um motivo para que ela visse naquela coincidência algo além de uma simples piada. Será que havia alguma razão para que ela escolhesse essas roupas? Alguma razão que a deixou com raiva por eu ter rido? Como perguntar sobre isso sem parecer estranho? Eu só podia ter certeza de que a motivação por trás de sua escolha não era a mesma que a minha. Estremeci ao pensar no propósito por trás das minhas roupas e no que elas pronunciavam. Mas eu não me acovardaria. Não deveria querer me esconder dela. Ela merecia saber tudo. Seu sorriso voltou enquanto ela me acompanhava até sua picape.
assumindo de repente um ar afetado. Eu não voltaria atrás na promessa que tinha feito, mas não estava muito feliz. Sabia que não era racional. Ela dirigia aquela tranqueira velha por aí e nada de ruim lhe havia lhe acontecido. É claro que coisas ruins pareciam esperar até que eu estivesse presente para ser sua testemunha horrorizada. Minha expressão deve tê-la feito pensar que eu estava chateado com o combinado. Fizemos um acordo, vangloriou-se, inclinando-se por cima do banco para destrancar a porta do carona. Como eu queria que minhas preocupações fossem tão triviais. O motor decrépito engasgou, voltando à vida com dificuldade. A armação de metal vibrou com tamanha violência que tive medo de que algo fosse se soltar. "Para onde?" gritou ela, mais alto que a cacofonia. Então engatou a marcha ré e olhou por cima do ombro. "Coloque o cinto", insisti. "Eu já estou nervoso." Ela olhou feio para mim, mas afivelou o cinto e depois suspirou. "Para onde?" repetiu. "Pegue a 101 Norte." Ela manteve os olhos na estrada enquanto dirigia devagar pela cidade. Fiquei me perguntando se aceleraria quando pegássemos a estrada principal, mas ela se manteve a 5 quilômetros abaixo do limite de velocidade. O sol ainda estava abaixo no horizonte, envolto por camadas finas de nuvens. De acordo com Alice, porém, estaria ensolarado ao meio-dia. Eu me perguntei se nesse ritmo lento estaríamos seguros na floresta antes que a luz do sol tocasse em mim. "Você pretende deixar Forks antes do anoitecer?" perguntei, sabendo que ela defenderia sua picape na mesma hora. Bella reagiu como esperado. "Esta picape é velha bastante para ser a avó do seu carro", retrucou. "Tenha respeito." Mas ela forçou o motor barulhento a ir um pouco mais rápido. Começamos a andar 5 quilômetros acima do limite de velocidade. Fiquei um pouco aliviado quando finalmente estávamos livres do centro de Forks. Pouco tempo depois, havia mais floresta do que civilização do lado de fora da janela. O motor roncava feito uma britadeira moendo granito. Ela não tirou os olhos da estrada nem por um segundo. Eu queria dizer alguma coisa, perguntar o que ela estava pensando, mas não queria distraí-la. Havia algo quase feroz em sua concentração. "Vire à direita na 110, instruí. Ela assentiu, depois diminuiu a velocidade até estarmos quase nos arrastando para fazer a curva. "Agora vamos seguir até o final do asfalto." "E o que tem lá no final do asfalto?" quis saber Bella. "Uma floresta vazia, 0 testemunhas, um monstro." "Uma trilha." Sua voz estava mais alta e mais tensa quando perguntou, ainda olhando para a estrada. "Vamos andar?" A preocupação em sua voz me deixou apreensivo. Eu não tinha pensado nisso. A distância era bastante curta e a trilha não era difícil, não muito diferente da que havia atrás da casa dela. "O problema é esse? Havia algum outro lugar para onde levá-la?" Eu não tinha um plano B. "Não", respondeu ela depressa, mas sua voz continuava um pouco tensa. "Não se preocupe", tranquilizei-a. "São só uns 8 quilômetros e não vamos correr." Na verdade, senti de repente uma onda de pânico ao percorrer o quanto a distância era curta. Eu adoraria algo que nos fizéssemos demorar a chegar lá. Ela franziu a testa mais uma vez. Depois de alguns segundos em silêncio, começou a morder o lábio inferior. "No que está pensando?" Será que ela queria voltar? Teria mudado de ideia sobre tudo isso? Estava arrependida de ter aberto a porta de manhã? "Só me perguntando aonde vamos", respondeu. Bella pretendia falar em um tom descontraído, e não conseguiu por pouco. "É um lugar aonde gosto de ir quando o tempo está bom." Olhei pela janela e ela também. As nuvens não passavam de uma coberta fina. Sumiram em breve. O que ela achava que veria quando o sol tocasse minha pele? Que imagem mental havia conjurado para explicar aquele passeio a si mesma? Charlie disse que hoje faria calor. Pensei no pai dela ao lado do rio, aproveitando o dia agradável. Ele não sabia que estava em uma encruzilhada, que havia um possível pesadelo arrasador à espreita, pronto para engolir seu mundo inteiro. "E você disse a Charlie que íamos sair?" Perguntei sem esperança. Ela sorriu, os olhos na estrada. "Não. Gostaria que ela parecesse tão feliz com isso. Ainda assim, eu sabia que havia uma testemunha, uma voz para falar em nome de Bella, caso ela não voltasse para casa." "Mas Jéssica acha que vamos juntos a Seattle?" "Não", respondeu Bella complacente. "Eu disse a ela que você cancelou, o que é verdade." "O quê? Eu não tinha ouvido isso. Devia ter acontecido enquanto eu estava caçando com Alice. Bella tinha encoberto meus rastros, como se quisesse que eu escapasse depois de assassiná-la." "Ninguém sabe que você está comigo?" Ela parecia um pouco incomodada com meu tom, mas então empinou o queixo e forçou um sorriso. "Isso depende. Imagino que Alice saiba." Tive que respirar fundo para manter a voz calma. "Isso é muito útil, Bella." O sorriso dela sumiu, mas não deu qualquer outra indicação de que tinha me ouvido.
Está tão deprimida com Fox que ficou suicida? Você disse que podia causar problemas para você, disse ela com toda a calma, já sem qualquer sinal de bom humor. Que nós estejamos juntos publicamente. Eu me lembrava perfeitamente da conversa. Eu me perguntei como ela podia ter entendido tão errado. Eu não tinha dito aquilo para que ela tentasse ficar ainda mais vulnerável a mim. Tinha dito para que ela fugisse de mim. Então você estava preocupada com os problemas que podia me causar? Perguntei, quase rosnando, tentando colocar as palavras na ordem exata para que ela ouvisse como sua atitude era ridícula. Se você não voltasse para sua casa? Com os olhos fixos na estrada, ela sentiu uma vez. Como você não vê que estou errado? Sibilei, irritado demais para falar mais devagar e tornar a frase compreensível para ela. Falar não estava funcionando. Eu teria que mostrar. Bela parecia nervosa, mas de um jeito diferente, com os olhos quase se voltando para mim, mas nunca desviando por completo da estrada. Assustada com minha irritação, embora pelos motivos errados. Só estava com medo de ter me chateado. Eu não precisava ler sua mente para prever o padrão. Como sempre, eu não estava realmente bravo com ela, apenas comigo mesmo. Sim, suas reações a mim eram sempre o oposto do que deveriam ser, mas apenas porque, em outro sentido, eram as reações corretas. Bella era sempre gentil demais. Tinha uma confiança que eu não merecia. Preocupava-se com meus sentimentos como se eles importassem. Era sua bondade que a colocava em perigo. Sua virtude, minha fraqueza, os dois opostos que nos uniam. Chegamos ao fim da estrada asfaltada. Bella parou a picape no acostamento do solo argiloso e desligou o motor. O silêncio repentino foi quase um choque após a longa poluição auditiva. Ela soltou o cinto de segurança e deslizou rapidamente para fora da picape sem olhar para mim. De costas, tirou o suéter pela cabeça. Depois de alguns segundos confusos tentando tirá-lo, amarrou-o em volta da cintura. Fiquei surpreso ao ver que sua camisa não era apenas da mesma cor que a minha, como também deixava os braços nus até os ombros. Era mais do que eu estava acostumada a ver, mas, apesar do fascínio imediato que a visão despertou, o que mais senti foi preocupação. Qualquer coisa que atrapalhasse minha concentração era um perigo. Suspirei. Não queria continuar com isso. Havia muitos motivos sérios, questões de vida ou morte, mas naquele momento meu maior medo era a expressão dela, a repulsa em seus olhos, quando finalmente me visse. Eu encararia isso de frente, fingiria ser corajoso, superior a esse medo egoísta, embora tudo não passasse de uma farsa. Tirei meu suéter, sentindo-me muito exposto. Nunca mostrava tanto da minha pele perto de alguém que não fazia parte da minha família. Cerrando o maxilar, saí da picape, deixando o suéter para trás, para não me sentir tentada a vesti-lo, e fechei a porta. Olhei para a floresta. Talvez se eu saísse da estrada e me embrenhasse nas árvores, não me sentiria mais tão exposto. Senti que ela me olhava, mas fui covarde demais para me virar. Em vez disso, olhei por cima do ombro. Por aqui. As palavras saíram cortadas, rápidas demais. Eu precisava controlar minha ansiedade. Comecei a andar para frente devagar. A trilha? Sua voz estava mais aguda do que o normal. Olhei para ela de novo. Bella parecia nervosa ao passar pela frente da picape para me encontrar. Tantas coisas poderiam deixá-la assustada que eu não sabia qual delas era responsável. Tentei parecer uma pessoa normal, leve e divertida. Talvez eu pudesse diminuir sua apreensão, ou pelo menos a minha. Eu disse que havia uma trilha no final da estrada e que não íamos pegá-la. Não tem trilha? Bella perguntou a palavra trilha como se estivesse se referindo ao último colete salva-vidas de um navio prestes a naufragar. Endireitei os ombros, botei um sorriso falso no rosto e me virei para encará-la. Não vou deixar você se perder, prometi. A reação foi ainda pior do que eu havia esperado. Bella ficou literalmente boquiaberta, feito um personagem de um daqueles seriados de comédia com risadas forçadas. Ela olhou, virou a cabeça e então voltou a me encarar, os olhos percorrendo de cima a baixo minha pele nua. Isso não era nada, só minha pele pálida. Bem, minha pele exatamente pálida, cobrindo de maneira não humana meus músculos não humanos. Se já estava reagindo assim como minha pele na sombra, Bella ficou cabisbaixa. Era como se meu desânimo de antes tivesse se transferido para ela, aterrissando com o peso de todos os meus 100 anos. Talvez bastasse isso, talvez ela já tivesse visto o suficiente. Quer ir para casa? Se ela quisesse me abandonar, se quisesse ir embora naquele exato momento, eu a deixaria ir. Eu a veria partir e aguentaria firme. Não sabia como, mas daria um jeito. Seus olhos brilharam com uma reação insondável e ela exclamou: Não. A negativa saiu tão rápida que foi quase um protesto. Ela correu para o meu lado, chegando tão perto que eu só precisaria me inclinar alguns centímetros para roçar meu braço no dela.
O que aquilo significava? Qual é o problema? Perguntei. Seus olhos ainda expressavam sofrimento, um sofrimento que não fazia sentido diante de suas atitudes. Ela queria ir embora ou não? Sua voz estava baixa e quase inexpressiva quando ela respondeu. Não sou boa andarilha, terá que ter muita paciência. Não acreditei muito nela, mas era uma mentira gentil. Sua preocupação com a ausência de sua trilha convencional estava evidente. Mas isso não era motivo para sua expressão pesarosa. Inclinei-me para mais perto e abri o sorriso mais amável possível, tentando receber outro de volta. Eu odiava o vislumbre de tristeza que se demorava nos cantos de seus lábios, em seus olhos. Posso ser paciente, garanti em um tom mais leve, se me esforçar muito. Ela abriu um sorrisinho diante das minhas palavras, mas um canto da boca se recusava a se erguer. Vou levar você para casa, prometi. Talvez Bella achasse que não tinha escolha a não ser enfrentar aquele desafio mortal, como se devesse isso a mim. Ela não me devia nada, era livre para ir embora quando quisesse. Fiquei surpresa com sua reação. Em vez de aceitar aliviada a saída que eu estava oferecendo, ela fez cara feia para mim. Quando falou, seu tom era mordaz. Se quiser que eu atravesse os 8 quilômetros pela selva antes de pôr o sol, é melhor começar a andar. Olhei para ela, pasmo, esperando por mais, por algo que mostrasse como eu a havia ofendido. Mas Bella apenas ergueu o queixo e estreitou os olhos como se desafiasse. Sem saber o que mais eu podia fazer, estendi o braço para convidá-la a seguir adiante, levantando um galho com a outra mão. Ela passou por baixo, pisando com firmeza e afastando um galho menor do caminho. Ficou mesmo mais fácil na floresta, ou talvez eu só precisasse de um tempo para processar a reação inicial dela. Segui na frente, segurando folhas e galhos para liberar seu caminho. Ela olhava para baixo, não como se estivesse evitando me encarar, mas como se não confiasse no chão. Notei quando torceu o nariz ao passar por cima de algumas raízes e então compreendi. Sem dúvida, uma pessoa desajeitada ficaria insegura com o terreno irregular. No entanto, isso ainda não explicava sua tristeza anterior ou a irritação que veio depois. Na floresta, muitas coisas eram mais fáceis do que eu havia esperado. Lá estávamos totalmente sozinhos, sem testemunhas, mas não parecia perigoso, mesmo nas poucas vezes em que nos deparamos com um obstáculo. Um tronco caído, uma pedra alta demais para ela. Instintivamente estendi a mão para ajudá-la, e não foi mais difícil tocá-la ali do que era na escola. Não foi difícil, talvez não fosse a descrição correta. Foi emocionante e agradável, como tinha sido antes. Quando a levantei com toda a delicadeza, eu vi seu coração ficar acelerado. Imaginei que meu coração soaria igual se também pudesse bater. Provavelmente parecia seguro, ou pelo menos seguro o suficiente, porque eu sabia que aquele não era o lugar. Alice nunca tinha me visto matando Bella no meio da floresta, e se ao menos eu não tivesse a visão de Alice dentro da minha cabeça. Por outro lado, não saber que aquele era o futuro possível, não ter me preparado para isso, poderia ser ignorância que levaria à morte de Bella. Tudo era muito circular e indecifrável. Não pela primeira vez, desejei ter como desacelerar minha mente. Obrigá-la a funcionar na velocidade humana, mesmo que só por um dia, uma hora, para que eu não tivesse tanto tempo para ficar obcecado pelos meus problemas sem solução. Qual foi o seu aniversário favorito? Perguntei a ela. Estava desesperado por alguma distração. Sua boca se contraiu formando algo entre um sorriso irônico e uma careta. O que foi? Indaguei. Não é meu dia de fazer perguntas? Ela riu e balançou a mão como se afastasse meu receio. Não tem problema, é que não sei a resposta, só isso. Não gosto muito de aniversários. Isso aí é incomum. Não me lembrava de ter conhecido nenhum outro adolescente que pensasse da mesma maneira. É muita pressão, disse ela, dando de ombros. Os presentes e tal. E se você não gostar deles? Precisa parecer feliz para não magoar ninguém. E as pessoas ficam olhando para você. Sua mãe não tem um talento natural para dar bons presentes? Adivinhei. Seu sorriso em resposta foi enigmático. Percebi que ela não diria nada negativo sobre a mãe, embora obviamente tivesse seus traumas. Andamos quase 1 quilômetro em silêncio. Fiquei esperando que ela falasse mais ou fizesse uma pergunta que revelasse meus pensamentos. Mas Bella manteve os olhos fixos no chão da floresta, concentrada. Tentei de novo. Quem foi seu professor favorito no ensino fundamental? A senhorita Hepnick, respondeu, sem pestanejar. Do segundo ano, ela quase sempre me deixava ficar lendo durante a aula. Sorri. Um exemplo. Quem foi seu professor favorito da escola primária? Não lembro, falei. Ela fez uma careta. Certo, desculpe, eu não achei que... Não precisa se desculpar. Levei quase mais 500 metros para pensar em uma pergunta que ela não pudesse me devolver com tanta facilidade. Cachorro ou gato? A cabeça dela se inclinou para o lado.
Não sei direito. Acho que talvez gatos. Gostam de carinho, mas são independentes, não é? Você nunca teve um cachorro? Nunca tive nenhum dos dois. Minha mãe diz que é alérgica. Sua resposta foi estranhamente cética. Você não acredita nela? Bela parou de novo, sem querer ser desleal. Bem, disse ela devagar, já flagrei fazendo carinho no cachorro de várias pessoas. Eu me pergunto por que será, falei, fingindo refletir. Bela riu. Era um riso despreocupado, sem qualquer traço de amargura. Levei um tempão para convencer minha mãe a me deixar ter um peixe, até que entendi que o medo dela era de ficar presa em casa. Já lhe disse que ela adorava viajar nos finais de semana, sempre que podíamos, para visitar alguma cidadezinha ou algum monumento histórico que ainda não conhecia. Aí, quando mostrei aquele bloco que vai soltando a comida aos poucos e alimenta o peixe por uma semana, ela finalmente cedeu. René não suporta ficar presa. Quer dizer, ela tinha a mim, não é? Uma âncora enorme mudando sua vida já era suficiente. Ela não queria outra. Mantive o rosto neutro. Sua percepção, da qual eu não duvidava, pois ela sempre me desvendava com facilidade, lançou uma luz mais sombria à minha interpretação do seu passado. Será que a necessidade que Bela tinha de cuidar dos outros não era decorrente das dificuldades de sua mãe, mas da ideia de que precisava conquistar um lugar só dela? Fiquei com raiva ao pensar que Bela poderia ter se sentido indesejada em algum momento, como se precisasse provar seu valor. Tive um desejo muito estranho de ficar ao seu dispor, de um jeito que fosse socialmente aceitável, para lhe convencer de que sua simples existência era mais que suficiente. Ela não percebeu que eu tentava controlar minha reação. Dando mais uma risada, continuou. Acho que foi até bom não termos nada maior que um peixe dourado. Eu não era muito boa cuidando de animais de estimação. Pensei que talvez tivesse dado comida demais para o primeiro peixe, então tentei dar menos para o segundo, mas isso foi um erro. E no terceiro, ela olhou para mim, perplexa. Sinceramente, não sei qual era o problema dele. Vivia pulando para fora do aquário. Um dia não encontrei rápido o suficiente. Bela franziu a testa. 3 vítimas. Acho que sou uma assassina em série. Foi impossível não rir, mas ela não pareceu ofendida. Riu comigo. Quando paramos de rir, a luz mudou. O sol que Alice prometera tinha passado das copas das árvores, e o nervosismo e a ansiedade voltaram na mesma hora. Eu sabia que essa emoção, medo de palco, era o termo mais adequado em que eu conseguiria pensar. Era, na verdade, ridícula. E daí se Bela me achasse repulsivo, se me rejeitasse, enjoada? Tudo bem, nesse caso? Tudo ótimo. Era o menor dos males que poderia me afligir naquele dia. Será que a vaidade, o ego frágil, era mesmo uma força tão poderosa? Nunca acreditei que tivesse tanto poder sobre mim, e achava que não seria diferente naquele momento. Ficar obcecado com essa possível reação me impedia de ficar obcecado com outras coisas, como com a rejeição que se seguiria ao asco. Bela se afastando de mim e eu me dando conta de que tinha que deixá-la ir. Será que ela ficaria tão assustada comigo que não me deixaria acompanhá-la até a picape? Eu precisaria pelo menos levá-la de volta para a estrada em segurança. Então, ela poderia ir embora sozinha. Embora meu corpo parecesse prestes a desmoronar com o sofrimento dessa possibilidade, havia algo muito pior. O desafio iminente que Alice tinha visto. Falhar nesse teste, eu não conseguia nem imaginar. Como eu poderia viver com isso? Como encontraria uma maneira de parar de viver? Estávamos tão perto. Bela notou a mudança na luz quando passamos por uma parte da floresta com as copas menos cheias. Ela franziu a testa com ar brincalhão. Ainda não chegamos? Fingi estar alegre também. Quase. Está vendo aquela claridade ali? Ela estreitou os olhos para a floresta diante de nós, a concentração franzindo aquele ponto entre as sobrancelhas. Deveria ver? Talvez seja cedo demais para seus olhos, sugeri. Ela deu de ombros. Hora de ir ao oftalmologista. O silêncio pareceu ficar mais pesado conforme avançávamos. Deu para perceber o momento em que Bela viu a claridade da campina. Ela sorriu quase inconsciente e apertou o passo. Não encarava mais o chão. Seus olhos estavam fixos no brilho do sol, atravessando as copas. Sua ansiedade apenas aumentou minha relutância. Mais tempo. Só mais 1 ou 2 horas. Podíamos parar ali? Será que ela me perdoaria se eu voltasse atrás? Mas eu sabia que não havia motivo para adiar aquele momento. Alice tinha visto que chegaríamos a isso, mais cedo ou mais tarde. Evitar não facilitaria nada. Bela foi na frente, sem hesitar, empurrando as folhas das samambaias e entrando na campina. Desejei poder ver seu rosto. Era fácil imaginar como o local devia estar lindo em um dia como aquele. Senti o aroma das flores silvestres, mais doce no calor, e ouvi o riacho do outro lado. Os insetos zumbiam e, ao longe, os pássaros chiuravam e cantavam. Naquele momento, não havia pássaros por perto, pois minha presença bastava para afugentar todos os animais maiores. Quase reverente, Bela foi até a luz dourada.
que deixou seu cabelo com um ralo de ouro e fez resplandecer sua pele clara. Seus dedos acariciavam as flores mais altas, e eu me lembrei mais uma vez de Perséfone, a primavera personificada. Eu poderia tê-la observado por muito tempo, talvez para sempre, mas era esperar demais que a beleza do lugar a fizesse esquecer do monstro nas sombras. Ela se virou, os olhos arregalados de espanto, um sorriso curioso e me encarou, com expectativa. Como não me mexi, ela começou a andar lentamente na minha direção. Ergui o braço, oferecendo a mão e tentando me animar. Meu desejo de ser humano naquele momento foi tão forte que quase me paralisou. Mas eu não era humano, e chegara a hora de me demonstrar a disciplina perfeita. Ergui a mão, num aviso. Ela entendeu, mas não teve medo. Bela deixou o braço cair e ficou onde estava, esperando, curiosa. Respirei fundo o ar da floresta, registrando conscientemente o perfume abrasador de Bela pela primeira vez em horas. Mesmo tendo plena confiança nas visões de Alice, eu não tinha certeza de como poderia haver mais possibilidades nessa história. Teria que terminar agora, não? Bela me veria e reagiria como deveria ter feito desde o começo. Ficaria aterrorizada, enojada, horrorizada, e não ia querer mais nada comigo. Senti que nunca faria algo mais difícil do que isso, mas obriguei meus pés a se moverem e me debrucei de leve. Eu encararia isso de frente, mas eu não aguentaria ver a primeira reação em seu rosto. Bela se mostraria gentil, mas seria impossível disfarçar o instante inicial de choque e repulsa. Por isso, eu lhe daria um momento para se recompor. Fechei os olhos e caminhei em direção à luz do sol.